3, 2, 1, valendo! Tudo bom, pessoal? Do Instituto Emmanuel, quem está falando aqui é o professor Rodrigo, aula destinada ao 6º ano, com o assunto poluição da água. Quando a gente fala de poluição da água, a gente está associando, né, ao uso indevido de rios, mares, oceanos, ou qualquer coisa associada a leitos de água, né? Lugares que tenham essas estruturas de água. Infelizmente, muito do que a gente vai falar sobre poluição da água está associado ao crescimento exacerbado de perímetros urbanos. Então, o crescimento da cidade de forma desordenada, descontrolada, faz com que a água seja extremamente contaminada, certo? Principalmente associada a lixo. Então, a imagem que a gente vai ter aqui, né, é uma imagem emblemática que ela está associada principalmente ao quê? A descarte indevido de lixo associado a locais próximos de cidades. Então, quando a gente fala da poluição das águas, a gente tem que lembrar muito dessa situação associado a esse uso indevido, né? Então, vamos lá. A situação do rio, retratada acima, pode ser relacionada às atividades humanas e é um exemplo claro de degradação ambiental. Essa questão do crescimento urbano, né, o crescimento da cidade de forma desordenada, fica muito claro porque uma cidade ela vai produzir lixo, ela vai produzir gases indevidos, ela vai ter associações e morte de animais, ela vai ter tudo isso, essas estruturas, quando a gente fala de efeito colateral. Quando eu uso esse termo efeito colateral, é o crescimento gerando problemas devido à sua proliferação, tá? Então, aqui, ó, como você estudou anteriormente, né, nas aulas passadas, que a gente estava falando sobre água, o ser humano utiliza a água em diversas atividades diárias. Algumas delas produzem resíduos que, quando descartados inadequadamente no ambiente, poluem águas, rios, lagos, mares e aquíferos. Então, todas são estruturas, né, associadas a grandes volumes de água. Agora, afinal, o que é a poluição? Então, a poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante das atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, certo? Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Afetam desfavoravelmente a biota, né? Que é a região onde tem os organismos vivos. A gente chama essa região de biotas. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Então, poluição é uma degradação de um espaço. Ele pode estar associado à saúde, ele pode estar associado à destruição física desse patrimônio, entre outras coisas. Então, ó, a poluição contribui para a redução da qualidade da água das fontes exploradas para o consumo humano. A água poluída, além de ter suas características alteradas, pode estar contaminada e transmitir doenças aos seres humanos e aos outros animais que a ingerirem. Inclusive, pessoal, quando a gente vê uma imagem como essa, né, de lixo descartado dessa forma, não é somente o ser humano que é prejudicado. Os animais vão perder o seu habitat, certo? Eles vão perder aonde eles podem ficar por causa do uso indevido da sua estrutura de solo, né? Então, animais, por exemplo, quando a gente fala poluição de água, peixes vão morrer, anfíbios vão morrer, alguns insetos. Então, tudo isso indevido à ação antropomórfica, que é a ação do ser humano de maneira errônea quando a gente fala da utilização da água. Bom, como eu tinha falado, né, o ser humano é o principal causador de poluição da água, além de despejar materiais nocivos, né, principalmente empresas, indústrias, diretamente nos corpos de água. Ele pode poluir esses ambientes de maneira indireta. Então, por exemplo,
Quando a gente fala de poluição indireta, não é necessariamente você ir lá e jogar o lixo no rio, mas é você não fazer o descarte correto, por exemplo, fazer a coleta seletiva, fazer um processo adequado, que indiretamente ele pode contaminar aquele rio. Por exemplo, você comprar de uma indústria que não toma as devidas medidas. Então, o ser humano, nessas ações antropomórficas, a gente tem que ter muito cuidado que tudo pode ser motivo associado à proliferação dessa poluição, certo? Bom, uma das medidas que a gente tem que fazer e um dos cuidados é associado à nossa rede de esgoto, né? O esgoto é onde vai ter esse descarte líquido, né? Esse despejo líquido, produzido pelas atividades humanas, que contém resíduos que podem causar poluição da água, como urina, fezes, restos de alimentos e produtos químicos. Como que a gente pode tentar sanar esse esgoto? Através de um processo, né, de saneamento básico. É onde a gente vai ter o controle e o tratamento dessas redes de esgoto, beleza? Então, a gente vai ter inúmeros problemas associados a ações antropomórficas, né? O lixão, que a gente falou nos bimestres para trás, ele vai produzir o chorume. E o chorume, que é essa estrutura líquida, né, de lixo, ela pode estar associado a os leitos dos lençóis freáticos. Então, ela pode penetrar o solo e prejudicar os lençóis freáticos. Outra coisa que pode acontecer, o uso de agrotóxicos pelas fazendas. Isso também pode contaminar as águas próximas daquela região ali. Então, a gente vai ter inúmeros problemas associados à contaminação de água. O que aconteceu no nosso país recentemente e foi um grande prejudicial em relação a essa poluição de água? O vazamento de cargueiros, né, de grandes embarcações associadas a óleo. A gente teve, né, um navio que estava transferindo material, né, estava transportando material, ele, enfim, quebrou, bateu, né, e ele teve uma grande saída de óleo, que isso contaminou todas as praias do litoral do Nordeste. Então, foi uma das coisas, uma das causas associadas com poluição de água. Beleza? Então, fica para quem está assistindo na internet essa introdução associada à poluição da água. Vejo vocês numa próxima aula.